E agora, gente, nós vamos, você que estava aguardando, vai ser, sabe que era sempre no começo do programa, e hoje não teve no começo, né? O nosso curso de liturgia, né? Vai ter sim. E hoje nós vamos falar sobre liturgia eucarística, mas não é dela toda não, porque é algo precioso demais, a gente precisa ver com muito carinho, com muito amor. E hoje nós vamos ver a parte da preparação das oferendas. E para conversar aqui com a gente sobre esse tema, preparação das oferendas, estão aqui comigo o Paulinho, né? Bem-vindo, Paulinho, boa tarde. Boa tarde. E temos também o nosso amigo Derlan Mesquita. Derlan, boa tarde. Pode se chegar aqui. Boa tarde mais uma vez a todo mundo. Então vamos começar, né? Nós tínhamos falado anteriormente, né, nas nossas outras formações, nós fomos trabalhando a missa parte por parte, desde o comecinho dos ritos iniciais, e aí nós terminamos semana passada a liturgia da palavra, né, que isso é um dos dois grandes momentos da liturgia, que ela é basicamente dividida em duas partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística, né, mas a gente pode dividir em quatro também, porque nós temos os ritos iniciais e os ritos finais. Então hoje nós vamos começar essa parte grandiosa da missa, que nós podemos dizer que é o ápice da celebração eucarística, né, que é a parte da liturgia da palavra, onde tudo aquilo que a gente escutou, tudo ali que nós rezamos nas primeiras partes da missa, vai se concretizar. Né? Então, gostaria de começar falando, Paulinho? Pode ser. Depois conversa aí, que a gente vai acompanhando, a gente vai conversando, vai trocando ideias, e no final a gente vai ter assim, um arcabouço de informação sobre a liturgia eucarística. Bom, então como já tinha falado, né, sobre a questão do ofertório em si, a parte das oferendas, o ofertório já está, pela palavra em si já diz, oferta, né, entrega, momento de doação, né. Então assim, nesse momento que é o ápice da celebração, o momento da consagração do pão e do vinho, né, que o padre, naquele momento que faz a elevação, não mais daquela hóstia, mas sim o corpo de Cristo, né, logo em seguida pega o cálice, não mais com vinho, mas sim com o sangue de Cristo, simbolizando aquilo que o Senhor fez na Quinta-feira Santa, que naquele momento o Senhor instituiu para a igreja dois sacramentos, né, que é o sacramento da Eucaristia, que até hoje nós celebramos, porque ele pediu fazer isto em memória de mim, e também o sacramento da ordem, né, dos sacerdotes, que também nós celebramos na Quinta-feira Santa, esses dois sacramentos da igreja, né, e que nesse momento de partilha sobre a questão do ofertório, né, nesse momento eucarístico, que nós possamos, né, se alguém tiver alguma dúvida, que possa mandar aqui para a rádio, sobre que tipo de cantos podemos cantar nesse momento, porque para mim como músico é isso que as pessoas mais perguntam, quais são os tipos de cantos que nós podemos cantar nesse momento de oferta, né? Então você ouvinte que está aí nos escutando, mande para cá a sua pergunta, se a gente souber a gente responde na mesma hora. Se a gente não souber, a gente pesquisa e Com responde certeza. no próximo programa. Né? Sim, aí eu queria só começar. Porque a liturgia eucarística ela é muito extensa. Isso. Né? Então hoje nós vamos focar na parte da preparação das oferendas, preparação das ofertas. Né? Então, a primeira coisa é porque tem esse nome de preparação das ofertas. Muita gente chama de ofertório, e era conhecido antigamente como ofertório, mas atualmente o entendimento é outro. Né? É outro porque o verdadeiro ofertório da celebração, ele acontece, né, após aquele momento da consagração. Né? Ali é o momento onde realmente tudo aquilo que foi reunido, todos os dons, né, serão oferecidos a Deus, né, em que tem o verdadeiro sacrifício, né, tem a memória, né, da vida, paixão e morte de Jesus Cristo ali no altar. Né? Então, esse é o ofertório, mas aí nós temos a preparação, né, que é a preparação das ofertas, que começa justamente com o canto de ofertório, né, o canto de apresentação das ofertas. Né? Quanto à questão do canto, é um canto que obedece basicamente às mesmas normas litúrgicas que são dadas para o cântico de entrada, né? Exatamente. Baseado nas leituras bíblicas, né? Que pode seguir a questão da antífona, tendo como resposta o salmo referente àquela antífona.
né, que tem que ser aprovado pela CNBB, as coisas desse tipo, né, que a gente vai ver mais profundamente quando a gente estiver falando de música litúrgica. Né, quando a gente terminar a missa parte por parte, nós vamos direto para a música litúrgica. Mas por enquanto, basta a gente saber isso, né, que tem essa parte do cântico do ofertório, que você pode cantar, ou você pode não cantar, não é obrigado você cantar, né? Pode ficar totalmente em silêncio enquanto acontece o ofertório, ou você pode aproveitar, né, se você tiver assim, um músico bom, né, tiver um organista bom, tiver um violonista bom que sabe fazer uns solos bonitinhos, um flautista virtuoso, né, ele pode fazer ali durante esse momento um instrumental. Agora, por que isso é importante? Não, isso aí eu vou deixar depois, vou deixar uma interrogação, você ficar pensando aí, por que isso é importante, por que será? Né, mas você vai saber já já. Agora, o que é realmente essa questão da preparação das ofertas? O que é que acontece ali? Né? Às vezes a gente está muito acostumado com a visão assim, tá ali o ofertório e você sabe que é o momento que o pessoal vem com a cestinha, aí você coloca ali a sua contribuição nessa espórtula, vai ali, bota e oferece. Mas aí será que é só isso? Né? Será que é só isso? O que tem mais por trás dessa questão do ofertório? Qual é a mística envolvida no ofertório? Por que a gente faz esse rito do ofertório? Exatamente. Mais alguma coisa, Paulo? Sobre essa questão, né, das ofertas, como você falou, o que está por trás, né? O que está por trás daquele pão? O que está por trás daquele vinho? Daquela oferta que você coloca, né, para ser levada até o altar? Né? Então, tudo isso tem uma simbologia, né? No Antigo Testamento, né? A questão dos sacrifícios que as pessoas ofereciam em louvor a Deus, né? Então, assim, o rito da missa, na parte eucarística, nesse momento, na primeira parte que nós estamos falando, né? Da preparação, né? Das oferendas, porque o ápice da missa é a consagração, né? Então, antes disso tudo, como você falou, já está o nome dizendo preparação das oferendas. Então já não é algo que está pronto, é algo que está para se fazer, né? Então assim, toda missa, a gente tem que ressaltar isso, que a missa, nós que estamos aqui, né, quem é músico, nós somos servidores da liturgia, nós não somos dono da liturgia, né? Porque tem gente que automaticamente gosta de cantar isso, gosta de cantar aquilo, mas a liturgia em si, ela tem um rito a ser seguido. Né? Então, assim, até o Papa em si também é servidor da liturgia, né? Como nós que estamos aqui também. E é isso. Pois é. E no ofertório, na apresentação das oferendas, você vê o que é o hábito, né? É. na apresentação das oferendas, você oferece a sua vida, né? Você oferece a sua vida, os seus dons, e também você oferece os seus bens. Né? A questão que pode ser dinheiro, pode ser outros bens que vão servir para ajudar na caminhada da igreja em si, e também podem ser doados para os necessitados. Né? Aquelas pessoas que, como tinha na tradição da igreja, os primeiros cristãos, que tinham aquela responsabilidade, aquela obrigação, vinda também do judaísmo, de cuidar das viúvas e dos órfãos. Né? Então, isso é uma coisa que a gente traz para a nossa realidade. Esse ofertório, eu chamo de ofertório, mas você sabe que é a apresentação das oferendas. Né? Porque vem assim de uma vez, aí, né? A apresentação das oferendas tem esse sentido também, né? Que relembra o ritual antiquíssimo, né? Antiquíssimo dos primeiros cristãos, que são coisas que a gente repete hoje, depois de mais de 2000 anos, e às vezes, assim, um parênteses, aparece gente querendo mudar, né? Que aí não tem a compreensão, não sabe como foi que isso surgiu, a questão da tradição da igreja, tradição que vem dos apóstolos, dos primeiros cristãos. Né? Então, nesse momento, tem essa questão, né? De você oferecer a sua vida, oferecer os seus dons. Né? E quando você fala a sua vida e seus dons, você também oferece as suas tristezas, os seus medos, os seus rancores, as suas mágoas. Né? Você oferece tudo isso, é um momento não só de doação, mas um momento rico de oração. É um momento de oração, a missa toda é um momento de oração. Às vezes a gente passa pela missa inteira sem ter noção, sem perceber nada, mas depois você diz, não, a missa é sempre a mesma coisa. Porque o que está faltando em nós, né, Estevão, que eu escutei uma frase que diz assim, não é a missa que é longa, é o nosso amor que é curto demais. Às vezes nossa compreensão, né, às vezes é porque é aquela coisa, a gente não sabe, e por não saber, a gente deixa de amar.
E quando a gente toma conhecimento, chega, conhece, Isso. né, você se familiariza, você fica íntimo, você passa a amar mais aquilo. E se nós né, tivéssemos olhos sobrenaturais, a gente ia ver que o céu se abre nesse momento para a celebração. Porque antigamente no judaísmo, como você falou, a questão do sacrifício do cordeiro. Hoje nós sacrificamos naquele momento o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então naquele momento a gente tem que parar para pensar que a missa não é um momento de louvor, a missa é um sacrifício. A missa em si é um sacrifício que o Senhor nos pediu da sua paixão e morte. Que ele falou, olha, daqui eu vou ser entregue por vocês, mas mesmo assim fazer isto em memória de mim. Como eu lhe falei, às vezes as pessoas falam assim, a missa hoje o padre hoje demorou demais, Ave Maria, a Mileia hoje se estendeu demais. E é como eu sempre digo, não é a missa que é longa, é o nosso amor que é curto demais. Eu assistindo a um depoimento de um irmão de outra denominação, que fazia teologia, e ele queria conhecer um pouquinho sobre a Igreja Católica. E ele pegou e emitiu a opinião dele numa rádio e disse, olha, o que eu achei da missa, achei a missa muito chata. O apresentador do programa disse, é porque a missa, ela não é feita para você. A missa é feita para Deus, né? A gente às vezes quer missas tipo de cura e libertação, né? Que é uma missa muito direcionada para a gente, né? A gente sente ali o Espírito Santo, vem Espírito Santo e tal. E a missa não, a missa é uma entrega a Deus, né? Lembrando que toda missa é de cura e libertação. Porque a a gente devemos ressaltar isso, porque as pessoas pensam que toda missa é uma missa à parte. Não, toda missa é de cura e libertação. E até um autor do livro Todos os Caminhos Levam a Roma, que eu não estou lembrado mais o nome dele, ele logo que ele era protestante, passou para a Igreja Católica, ele, na sua introdução à Igreja Católica, ele assistindo à missa, ele se assustava com coisas que ele passou muito tempo estudando. Ele disse, não, mas isso aí foi eu que descobri, né? A missa acontecendo e coisas que a igreja faz com simplicidade, mas que vem há 2000 anos, né? E ele achava que não, aquela descoberta ali foi eu que descobri, eu pesquisando, estudando, mas a igreja vai lá e tinha lá de forma bem simples, né? Quer dizer, é muito profundo e antigo que a igreja prega, né? Bom, aí durante a apresentação das oferendas, antes dessa abertura, você percebe que o padre inicia sentado. Isso. Ele fica sentado. Normalmente, quando as ofertas estão chegando, ele se levanta, né? Ele se levanta e recebe os dons. Né? Você vê que o coroinha desce, ou então quem estiver ali no ministério, né? Vai até a credência, pega as galhetas, pega a âmbula, pega o cálice, né? E leva para o altar, que são justamente as oferendas do pão e do vinho, né? Que serão ofertados a Deus e que, mais à frente, serão consagrados, né? E transformados no corpo e sangue de Cristo. É isso. E se vocês observarem também, tem algumas coisas que o padre fica dizendo lá em cima, quando a gente está cantando, que às vezes ninguém sabe o que é, né? Ninguém sabe o que é. Eu vou pensar aqui se eu digo para vocês o que é, porque eu estava assistindo até uma palestra do padre Paulo Ricardo, né? Que ele diz assim que a gente pode até dizer o que é, mas aí perde o mistério. Mas é importante que se saiba, porque é lindo demais o que é dito, né? Isso reforçaria a nossa fé, mas que também o mistério é muito importante. Então, antes disso aí eu vou decidir já se eu digo para vocês ou não o que é que o padre fala nesse momento, certo? Mas você observa também que após isso, né, após que ele prepara a mesa, prepara o altar, o coroinha vai lá e traz o lavabo, né? Que é a bacia, A jarra com água. a água, e o padre lava as mãos. Né? Aí por que é que o padre lava as mãos? Tem muita simbologia ali. Tem a questão da mística da pureza espiritual do momento, né? Que você vai receber aquelas oferendas que vão ser transformadas no corpo e sangue de Cristo e que você coloca sobre a mesa do altar, que é a representação do próprio Cristo,
né? Que é por isso que nós fazemos sempre uma genuflexão, ou uma vênia quando passamos em frente ao altar, se você não sabia, é porque ele representa o próprio Cristo. Né? Não é a cruzinha lá em cima, não. Né? Não é a cruz. Você não faz a genuflexão, não é por causa da cruz que está lá em cima, com Cristo crucificado. É por causa do altar, que é o próprio Cristo. Exatamente. Certo? Então, por que é que o padre lava as mãos? Tem essa questão da mística, da pureza espiritual, e tem também a tradição, como era feito no início, né? Os primeiros cristãos, como é que eles celebravam? O padre recebia de tudo. Recebia animais, objetos, vegetais, normalmente tudo sobre terra e outras coisas mais, né? Então, o padre recebia aquilo e, obviamente, ficava com as mãos sujas, né? Ficava com as mãos sujas e tinha que lavar as mãos, né? Então, isso ficou na tradição da igreja e foi trazido também com esse novo sentido, com esse sentido também da pureza, né? Porque depois daquele momento vai acontecer algo muito especial e é preciso que tudo seja purificado. Né? Que tudo seja purificado. E você ia falar uma coisa, Fernando? Pegou o microfone e depois soltou assim. Diz aí, não, vamos conversar. A gente vê coisas acontecendo dentro da igreja. A maioria dos fiéis, por exemplo, você, na hora que ele recebe a hóstia, na hora da comunhão, muita gente vai lá para a capelinha, né? E fica lá de joelho. Quando, na verdade, ele está com Cristo nele ali, né? Ele recebeu o Cristo, né? Ele está lá tá no cálice, né? E a pessoa está lá, no sacrário, né? Às vezes as pessoas não entendem o verdadeiro sentido da Eucaristia, né? Até nós estávamos discutindo isso em reunião, que o padre deveria, muitas vezes, explicar um pouquinho o que é cada coisa dentro da igreja, para que nós católicos, né, que não tem tanto aprofundamento na coisa, possa ter uma compreensão melhor, né? E para continuar, aproveita que a gente estava falando das mãos, porque o padre ali, ele está representando o próprio Cristo, né? Ele também é uma representação de Cristo, né? Representa o sagrado, e por isso que também, quando há incensação, quando você usa o incenso, você pode observar que são incensados os dons sobre o altar, né? É incensado a cruz e é incensado o altar em si, não, porque altar em si. Quando também é festa de padroeiro, né, que tem a Isso. imagem do padroeiro, o padre. Isso, vou falar isso agora como coroinha, que eu já fui também, né? Dois. Então, assim, essa parte litúrgica, né, que eu acho uma das partes mais bonitas, depois da consagração, que para quem já serviu no turismo, é um momento assim, ápice do coroinha, você tá ali incensando, né, o corpo de Cristo e o cálice também. Principalmente quando a gente se queima, né? Isso! Nem me fale. Né? E só lembrando também que o incenso também representa nossas orações a Deus, né? Que se a gente for lembrar, né, que também foi um dos 3 presentes que o Senhor recebeu, incenso, ouro e mirra, né? E tudo isso numa simbologia, falando, né, da realeza de Deus, das nossas orações e do que o Senhor iria passar, né? E também essa questão sobre a questão das mãos, né, como bom acólito, a gente sempre, que o padre às vezes falava bem baixinho, a gente ficava, o que é que o padre está falando, né? Então, assim, no final, né, se o Estevão for falar o que o padre falou, eu também falo, né, sobre o que o padre fala na hora que lavar as mãos também. Né, o Paulinho falando da questão do incenso, né, é a opção, porque quando você incensa, você vê aquela fumaça subindo, isso, né? E essa é justamente a representação das nossas orações subindo até Deus. E o padre, como representação do próprio Cristo, também é incensado. Isso. Né? Também é incensado. Então, quando o padre recebe aqueles dons na oração, ali são as mãos chagadas de Cristo, né? Exatamente. São as próprias mãos chagadas de Cristo, na representação do padre, que está recebendo aqueles dons e oferecendo a Deus. Tanto que no final tem a oração da apresentação das ofertas, né, que o padre diz, não é aquele oremos não, é o antes.
né? E que ele diz, orar, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, né? E bonita é a resposta. Bonita é a resposta. Se você nunca prestou atenção, porque às vezes a gente reza no automático, né? A gente reza tanto no automático que a gente diz assim, né? Receba ó Senhor. Só o comecinho. Né? A gente reza no automático e a gente diz, receba ó Senhor. E não é receba ó Senhor. Não, não é, gente. É receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, né? Aí, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Então, o que é que a gente pede nessa oração? Para que o Senhor receba aqueles dons pelas mãos do sacerdote. Porque aí você evidencia a importância do sacerdote naquele momento da celebração, porque nós estamos colocando todos os nossos meios, nossas certezas, nossos dons, nossas alegrias nas mãos do Padre. E o Padre, pelo sacramento da ordem, representando o próprio Cristo com as suas mãos chagadas, pega aqueles bens e oferece ao Pai. Isso daí para a gente compreender a dimensão das orações da igreja, que às vezes a gente fala no automático, não reflete, não pensa e acha que a missa é sempre a mesma coisa. Sempre se diz a mesma coisa. Quando na verdade a gente não diz sempre a mesma coisa. E as coisas que são repetidas, elas têm um sentido profundo, né, que nós precisamos renovar a cada celebração, da mesma forma como nós renovamos o batismo a cada sábado de aleluia. E essas mudanças é de acordo com as orações eucarísticas, né? As respostas a gente tem que ver que geralmente a mais tradicional, número 2, né? Todos nós já sabemos decorado, né? Mas essa questão das respostas depois da consagração é de acordo com as orações eucarísticas. Bom, agora o que é que você acha, Paulo? A gente diz o que é que o padre diz naquela hora que ele está lá em cima, que ele pega os bens, levando, oferece a Deus. E já estou dizendo, né, que está oferecendo a Deus ali, mas ainda não estou dizendo o que é que ele fala. A gente fala, o pessoal, ou a gente deixa permanecer o mistério, e nosso amigo defensor da vida, defensor que está acompanhando, fica imaginando lá, quando estiver ali na celebração, prestando mais atenção, porque ele vai saber o que é, né? Aí ficar imaginando, o que é que o padre diz? O que é que você acha? Eu acho que a gente deveria deixar mais um pouquinho ainda para as pessoas terem o prazer de chegar até para o padre e perguntar, e se o padre não disser, olha, preste atenção durante a missa que você vai ver, né? Porque é bom isso, porque faz com que a gente, cristãos, né, a gente valorize a Santa Missa, vá com aquele amor para participar da Santa Missa. Não só como um mandamento, né, de guardar domingos e festas, mas assim, o dia do Senhor, que é o domingo, foi feito para o Senhor. Então que a gente possa dedicar exclusivamente esse dia ao Senhor, participando da Santa Missa, né? Se você vai fazer alguma coisa durante o dia, se na sua paróquia, na sua capela tem missa, vá pela missa na manhã, durante o dia faça o que você tem, já amanheça o dia, né? Agradecendo ao Senhor, porque como diz, semana sem missa é semana sem graça, né? Então que a gente possa valorizar a Santa Eucaristia. E aproveita cada momento da celebração para orar, não deixa passar em branco. Isso. Não, porque a gente às vezes se fala muito da questão da participação da Assembleia e a gente confunde isso que a Assembleia precisa estar cantando o tempo todo. Isso. E às vezes o próprio fiel acredita nisso, né? E às vezes você canta sem saber o que está cantando, sem entender, canta por cantar e ali você é mais um momento que você pode aproveitar para se aquietar, exatamente, oferecer, agradecer, orar, né? Você não é obrigado a ficar cantando, o que você puder fazer que ele faça bem, que faça com que você interiorize tudo aquilo, né? Vai ser benéfico para você. Por isso que às vezes é recomendado que não é obrigado a cantar o canto de ofertório. Pode não ter nada, você pode só ficar em silêncio, que também seria um dos momentos sagrados da liturgia. Isso. E pode ter só um instrumentalzinho para você ficar só meditando e prestando atenção no que o Pai está fazendo, porque às vezes a gente também não presta atenção no que está acontecendo no altar. E quando, na verdade, nós deveríamos ter os olhos fitos ali no sacerdote nesse momento. Exatamente. E a gente deixa passar esses momentos de graça em branco.
a gente perde a graça daquele momento. E o momento fica sem graça. Olha o Isso. trocadilho, rapaz. E o momento fica sem graça, né? É verdade. Eu tenho pouco tempo de caminhada, né? 3, 4 anos, mais ou menos. Comecei a frequentar a missa, a ter participação. E quando eu comecei a me engajar, eu procurei conhecer mais, ler um pouco mais. Mas a gente vê a complexidade que é a missa, sabe? Não é um simples rito, um simples cerimonial. É algo muito complexo e que até o programa aqui do nosso amigo Estevão, Nosso né? programa, viu? Nosso programa, Sua cadeira está ali, eu só não. Pronto. Isso é muito importante porque porque começa a semear, né? Conhecimentos mesmo, aprofundamento. Eu, pelo menos, eu assistindo o teu programa, eu procuro conhecer mais. Você disse agora um monte de palavras aí que a gente até se assusta, né? Ixi. Você podia repeti-las aí, né? A patena. Cima dos tédios, sanguíneo. Isso é um monte de palavras, quer dizer, é muito complexo, né? A Igreja Católica, dizem, né? E eu acredito, no momento que eu passei a ler mais, quem se aprofunda em querer conhecê-la, entra nela e fica nela, né? É uma questão, não é nem uma questão de fé, não, é uma questão de lógica, né? Primeiro porque a missa ela é toda bíblica, né? Nada está fora da Bíblia. Pessoal, então eu vou ficar estou com pena dos amigos defensores da vida que estão acompanhando o programa. Eu vou dizer o que é que o padre diz naquele momento. Olha, preste atenção. Ele diz o seguinte: primeiro, quando ele levanta a hóstia, né? A patena com a hóstia, né? Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Aí se não tiver ofertório, né, todo mundo responde: bendito sejas Deus para sempre. Então você está vendo o que é que o padre oferece a Deus, a forma como ele oferece, fruto da terra e do trabalho. E esse texto, já fizeram música, tem música de ofertório exatamente com esse texto. Exatamente. Né? Já vamos cantar ela no final. Opa, olha aí! Né? E quando o padre levanta o cálice com o vinho, ele diz: bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Olha como é lindo, né? Representa realmente a vida de cada pessoa. E quando ele fala aqui na videira, não só por causa da questão da uva, do vinho, também, mas quando Cristo, né, fala suas palavras sobre a questão da videira, que dá vida, né, aquela que não dá vida, tem que ser cortada, essas coisas todas, tudo está relacionado com esses dons que são oferecidos, que nós entregamos na mão do sacerdote, e ele, com as mãos chagadas de Cristo, entrega para Deus Pai Todo-Poderoso. E ele diz mais aqui, ó. Depois desse momento ele faz a oração, ele reza em silêncio: de coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. E depois, no momento que está lavando as mãos: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Quem diz isso é o sacerdote. Então, nesse momento, ele pede que o Senhor purifique, né, e livre o próprio sacerdote dos seus pecados, que ele também tem. Né? Ele é a representação de Cristo, mas mesmo sendo a representação de Cristo, ele tem os seus pecados. Nesse momento, existe a humildade do sacerdote em pedir que Deus o lave e tire seus pecados, né, purifique os seus pecados. O restante é aquela, orar irmãos. Isso. Né? Então, dá para compreender, né, a profundidade dos mistérios que são celebrados na vida e que às vezes a gente não conhece, a gente não sabe e não procura conhecer. E quando você procura conhecer, você, como o Derlan disse, você, não nessas palavras, mas você simplesmente se apaixona
e se torna impossível você abandonar a religião, porque você realmente passa a compreender. Exatamente. Então, nosso curso de liturgia vai ficando por aqui.